Mateus, capítulo 5. E nós vamos ler juntos do versículo 14 até o 16. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz misericórdia. A gente vai ver se alguém tem misericórdia e ajuda. Amém. Mateus 5, 14 e 16 diz assim a palavra do Senhor. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você pode repetir esse versículo 16 comigo? Na verdade, queria que você virasse para alguém ao seu lado, e fizesse a versão personalizada do versículo. Diga para essa pessoa: assim brilhe também a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Para não fazer acepção de pessoas, vira para o teu irmão e diga para ele: assim brilhe também a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Amém. Precioso Senhor, nós mais uma vez pedimos graça da parte do Senhor. A ação e a operação do Espírito Santo dentro de nós, para que haja compreensão da verdade, compreensão não só no nível racional, mas acima de tudo, ó Deus, na dimensão de entendimento espiritual, e que possamos ser levados pelo Senhor àquele lugar onde sejamos classificados não apenas como ouvintes da palavra, mas como praticantes da Tua palavra. Nós oramos que nessa noite possamos, ó Deus, ver o Senhor transmitir a cada um de nós não apenas conhecimento, mas que o Senhor possa trazer despertamento, além de toda a compreensão, que o Senhor realmente possa, pelo Teu Espírito, nos despertar para um novo nível de correspondência com o Senhor em relação à verdade da Tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você crê e concorda? Diga amém. No domingo retrasado nós compartilhamos uma palavra, que demos o nome de Brilha a Vossa Luz. E eu anunciei que nós faríamos isso em duas etapas, em duas partes. Naquela ocasião, há 15 dias atrás, nós falamos a respeito da importância do bom testemunho, do testemunho de vida, do testemunho cristão. E mencionamos que nesse texto Jesus está dizendo que a nossa luz precisa brilhar. O Senhor Jesus diz: vós sois a luz do mundo. E quando Ele está dizendo que nós somos a luz do mundo, Ele está definindo, querido, parte do que é o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Deus estabeleceu um plano e um propósito para que eu e você possamos resplandecer como luzeiros nesse mundo, como disse Paulo aos Filipenses. Então, nós temos a responsabilidade de manifestar essa luz. Você pode dizer amém? Jesus diz: a luz não pode ser escondida, a luz tem que brilhar. A sua luz tem que aparecer. Na verdade, nós afirmamos aqui, não temos luz própria. Nós manifestamos a luz do Senhor. Na verdade, Ele vai se revelar através de nós. No entanto, nós vimos que essa luz, querido, aparece e brilha, não por causa daquilo que nós falamos. Precisamos pregar o Evangelho, precisamos anunciar a palavra, precisamos ensinar o coração, daqueles que estão abraçando a fé. Mas o Senhor Jesus não está falando a respeito de um discurso. Ele está falando de um estilo de vida, porque Ele diz: para que vejam os homens as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus está dizendo que o que vai chamar a atenção das pessoas, o que vai impactá-las, é a forma como nós vivemos, é a maneira como nós nos comportamos, é o modo como eu e você nos conduzimos no nosso estilo de vida. A abordagem da semana retrasada foi sobre o estilo de vida, o testemunho, como podemos pregar sem necessariamente precisar abrir a boca. Mas eu quero hoje trazer a abordagem que
talvez seja o que de mais impactante Deus esteja trazendo no nosso coração a partir desse texto. Eu quero falar a respeito das boas obras, do lugar das boas obras na vida cristã. Quando Jesus diz, brilhe, a vossa luz e depois vejam os homens as vossas boas obras, mencionamos isso na primeira parte, que a palavra grega traduzida aqui como boas, para definir essa questão das obras, no original grego é kalos. E de acordo com o léxico da concordância de Strong, significa, nós demos um significado aqui que é muito amplo e eu faço questão de repetir, significa bonito, gracioso, excelente, eminente, escolhido, insuperável, precioso, proveitoso, apropriado, recomendável, admirável, bem formado, magnífico, bom, excelente em sua natureza e características, genuíno, aprovado, louvável, nobre e digno de honra. Tudo isso cabe, querido, dentro do entendimento da palavra kalos. E o Senhor está falando que nós precisamos manifestar boas obras. Com essa expressão boas obras, eu não entendo que Deus só está falando de algo que a gente poderia rotular aí como bonzinho. Mas Ele está falando de algo que vai deixar as pessoas de queixo caído, espantadas. É algo realmente tão nobre, tão louvável, tão tremendo, a excelência que isso produz na vida das pessoas, o impacto que a excelência dessas obras produz é extraordinário. E nós precisamos entender algumas coisas quando entramos nesse assunto, querido, das boas obras. Porque eu creio que o primeiro assunto que nós precisamos tratar quando falamos de boas obras envolve uma grande confusão doutrinária. A igreja do Senhor Jesus vem passando por restauração há muito tempo, e nós não limitamos a reforma protestante, como a história faz, somente aos dias de Lutero, embora a gente reconheça que ali houve um grande progresso, houve um grande salto. Resgatamos verdades importantíssimas que haviam sido distorcidas ao longo dos séculos. E uma delas era a questão que foi muito propagada pela igreja romana, de que existe salvação pelas obras, de que boas obras podem levar alguém à salvação. Nós não cremos que ninguém seja salvo por boas obras, porque a palavra de Deus é muito clara a respeito disso. Em Efésios, no capítulo 2, se você quiser acompanhar comigo, abra lá, Efésios capítulo 2, nos versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo declara assim, de uma maneira assim muito incontestável, ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Ele diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então a Bíblia mostra como somos salvos. É uma manifestação da graça de Deus. Experimentamos a graça através de uma atitude de fé. É pela fé que entramos na graça. E a Bíblia diz, ninguém é salvo pelas obras, para que ninguém se glorie. Então para nós está muito claro e estabelecido o que foi talvez o ícone de toda aquela reforma de Martinho Lutero, de levantar a bandeira de que a salvação é por fé e não por meio de obras. No entanto, como acontece talvez em toda a restauração de uma verdade, a nossa tendência parece que é sair de um extremo e irmos para outro. E a igreja do Senhor, eu estou generalizando, não apenas a igreja no Brasil, a igreja como um todo, desde então parece que criou uma espécie de aversão a boas obras. Parece que quando levantamos uma mensagem, uma bandeira de que não são elas que salvam, alguns passaram a tratá-las quase como se fosse algo descartável, opcional, algo não necessário, tanto faz se fez ou não fez, mas isso não é a verdade. Porque o versículo 10 de Efésios 2, acompanhe comigo aí, diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Embora nós não somos salvos pelas boas obras, eu gosto dessa frase que eu aprendi desde criança, nós fomos salvos para as boas obras. Ou seja, não são elas que nos salvam, mas elas são parte do propósito da salvação. A Bíblia diz que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E que nós fomos salvos para cumprir e praticar o que a palavra de Deus diz, não só o Senhor Jesus, os apóstolos reforçaram muito o que a palavra de Deus qualifica como as boas obras.
Eu acredito, querido, que nós precisamos rever algumas coisas. Por exemplo, alguém aqui acredita, acha que é possível viver a vida cristã sem santidade? Eu acho que nós temos um consenso sobre isso, porque a Bíblia também é muito clara e diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Agora, nós somos salvos pelo nosso posicionamento de santidade, dizer não peco, é isso que nos salva? Não. Nós fomos salvos por Jesus Cristo, que nos substituiu pelo seu sacrifício, vicário substitutivo, porque ele pagou a nossa dívida e pela fé nós entramos nessa manifestação da graça e recebemos o que Deus tem. No entanto, entendemos que depois de salvos, precisamos agora nos manter longe do pecado e aperfeiçoar na linguagem bíblica a santidade no temor do Senhor. Então não somos salvos por causa da santidade, mas fomos salvos para viver em santidade. Nenhum de nós deve ser louco a ponto de brincar com isso, para não comprometer aquilo que foi feito em seu favor. Eu quero te dizer, querido, que a nossa relação com as boas obras não é diferente. Você não é salvo por elas, mas foi salvo para elas, e ai de você se não andar no trilho que Deus estabeleceu. Eu quero que você avance comigo para a carta de Paulo a Tito. Eu vou ler vários versículos essa noite. Eu não quero nem só citá-los, eu gostaria que você abrisse a maioria deles, porque eu comentei pela manhã, a maioria deles não são versículos que nós decoramos, que você grifou na sua Bíblia aí, ou destacou com alguma cor. Não são versículos que normalmente nós estamos ali todo dia dizendo, vou confessar a palavra de Deus. Muitas dessas verdades, queridos, sobre a abordagem que Deus faz em relação às boas obras, elas têm nos passado desapercebido. E eu creio que nós precisamos ir além dessa confusão doutrinária e entender qual é o propósito de Deus em relação a isso. Tito capítulo 2, versículo 14. O fim do 13 está falando de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então ele emenda o 14 falando assim, de Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós. Quantos são gratos porque Jesus se deu por nós? Diga amém. A Bíblia diz, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Qual foi o propósito pelo qual Jesus se deu por nós, do seu sacrifício na cruz? A Bíblia diz em primeiro lugar, nos purificar de toda iniquidade. Ninguém questiona isso, amém? Em segundo lugar, a Bíblia diz que Deus queria um povo exclusivamente seu. Isso fala de consagração, separação, devoção, santidade. Porque se Deus pagou um preço tão caro para nos livrar do pecado, Ele espera que agora a gente viva distante do pecado e seja um povo exclusivamente seu. Amém? Até essa parte, querido, nenhum de nós tem dificuldade de entender que é o propósito pelo qual Jesus se deu. Mas o texto diz que Ele se deu para nos purificar de toda iniquidade, para separar para si um povo só seu, e a Bíblia diz que o propósito era que esse povo fosse um povo zeloso de boas obras. Ou seja, o propósito desse resgate, dessa vida de santidade, querido, não é apenas que eu e você possamos respirar aliviados, dizendo, graças a Deus, escapei da condenação eterna do inferno. O propósito de Deus para mim e para você, até que chegue o dia em que estaremos para sempre diante dele, é que a nossa vida nessa terra faça toda a diferença. Não só porque você vive distante do pecado, uma vida de santidade, um bom testemunho em relação a não contradizer com a sua vida aquilo que você fala, mas mais do que isso, querido, nós precisamos entender que Deus queria que a luz dele se manifestasse por nosso intermédio, através das boas obras que praticamos. Isso, querido, não é opcional. É o que Deus, de antemão, como eu afirmei antes, preparou que nós andássemos nelas. E negligenciar as boas obras, querido, eu vou colocar no mesmo patamar de negligenciar a santificação depois de ter sido salvo. Isso vai trazer complicações que podem ser eternas para você. Em Lucas, no capítulo 10, a Bíblia diz que alguém pergunta para o Senhor Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele diz, você tem que guardar o mandamento, e diz qual o mandamento. Ele diz, você tem que amar a Deus de todo o seu coração, e ao seu próximo, como a você mesmo.
E aí a Bíblia diz que esse homem se desculpa, quem é meu próximo? Jesus conta ali a parábola do bom samaritano, falando a respeito da importância de ajudarmos, de socorrermos o necessitado. E toda essa conversa de Jesus, de ajudar ao próximo, é a extensão de uma resposta a respeito de herdar a vida eterna. Então, embora não herdamos a vida eterna porque fizemos as boas obras, andar nas boas obras e praticá-las é parte do pacote no qual fomos inseridos na caminhada cristã. Você pode dizer amém? O Senhor Jesus, além de ter ensinado a respeito dessas coisas, ele no seu ministério, manifestava essa questão das boas obras, não só na parte espiritual e ministerial. Quando ele estava curando os enfermos, ele estava praticando as boas obras. Quando estava expulsando demônios, estava praticando boas obras. Quando multiplicou pães e peixes, eram boas obras. Mas a Bíblia diz em João, capítulo 13, no versículo 29, que Jesus diz para Judas: o que tens de fazer, faz depressa. E ele se levanta e sai da ceia. E quando ele sai, a Bíblia diz que os demais pensaram que Jesus havia lhe ordenado ou que comprasse alguma coisa, porque ele era o tesoureiro que carregava a bolsa, ou que desse alguma coisa para os pobres. Só havia para eles duas opções. Se ele não foi comprar algo, ele foi distribuir recursos para os pobres. Para eles deduzirem, queridos, sem saber o que está acontecendo, porque a linguagem de Jesus com Judas é codificada, é velada. Os demais discípulos não entendem que Jesus está falando a respeito da traição e do fato de que ele sabia o que Judas estava realizando, mas para os demais é natural. Ou vai comprar alguma coisa ou vai ajudar os pobres. Isso nos mostra que Jesus tinha um ministério, querido, que auxiliava os necessitados, mesmo no aspecto natural, financeiro, de dizer nós vamos botar a mão no bolso e vamos abençoar. Então o Senhor não apenas ensinou isso, viveu isso, isso foi transmitido, querido, de uma maneira tão forte, tão intensa aos apóstolos, que o ensino deles também sempre foi muito forte a respeito disso. Talvez a igreja foi tão envolvida nessa questão das boas obras desde o início, que levou alguns a trazer essa confusão doutrinária de que é isso que traz salvação. Agora, embora não seja o que traz salvação, querido, não há como viver a vida cristã sem manifestar as boas obras. No livro de Tiago, abra sua Bíblia comigo lá no livro de Tiago, ele diz no capítulo 1, no versículo 27, algo que tem que ter assim para nós um peso muito grande. Tiago capítulo 1, versículo 27, ele diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Novamente, querido, a palavra de Deus mostra que depois de termos sido alcançados pelo Senhor, Ele espera que assim como a gente se guarde incontaminado do mundo, que a gente perceba a necessidade de socorrer aos necessitados. E aqui ele fala de visitar os órfãos e viúvas nas suas necessidades, nas suas tribulações. Agora, o que Tiago declarou talvez de mais forte do que definir a religião pura e sem mácula, da forma como ele diz aqui, talvez seja o que ele afirma no capítulo 2, a partir do versículo 14. E segundo os historiadores, isso gerou muito conflito para Lutero, quando ele começa a levantar a verdade da salvação pela fé e não pelas obras, porque Tiago ele ainda está defendendo que as obras elas precisam acompanhar a fé, e alguns historiadores chegam a dizer que Lutero queria tirar o livro de Tiago da Bíblia, porque isso para ele era um conflito, era quase como dizer que o que ele se levantou a pregar não era verdade. O que ele não percebeu, que na verdade a questão das boas obras, querido, embora não salvam, elas precisam acompanhar a salvação, e se nós negligenciarmos as boas obras, elas podem interferir no nosso destino, porque estaremos então andando em desobediência e fora do propósito de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 14, ele diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então voltamos no assunto de salvação. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, então aqui as obras que ficam muito claras do que ele está falando, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé
Ele diz, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, mostrarei a minha fé. Então o que a palavra de Deus está deixando muito claro, querido, que embora as obras não substituam o lugar da fé na salvação, elas precisam acompanhar essa nossa fé. Você pode dizer amém? Para mim o mais assustador é a frase do versículo 19. Ele diz, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. E diz, até os demônios creem e tremem. Outra versão diz, estremecem. O que Tiago está dizendo nessa afirmação? Ele diz, querido, você tem fé. Se você tiver só isso, ele diz, você não está muito diferenciado dos demônios. Os demônios também têm fé. O que eles não têm é a capacidade de fazer o bem, de abençoar aos outros. Então o que distingue, querido, a nossa fé da deles, é que a nossa é acompanhada de uma manifestação da natureza de Deus e não da natureza demoníaca. Você pode dizer amém? É por isso que João diz, amados, nós não podemos amar de língua nem de verdade. Ele diz não de boca, ele diz mais de fato e de verdade. Ele diz, se um irmão está padecendo necessidade e você fecha o coração, ele diz, como pode dar em você o amor de Deus? Então, estender ajuda, querido, ao necessitado é simplesmente transbordar a natureza de Deus. É revelá-lo, é mostrá-lo a esse mundo. Não é apenas dizer às pessoas que eles têm que mudar de vida e frequentar a nossa igreja. A nossa responsabilidade de ser luz, querido, é manifestar a natureza de um Deus que realmente se importa. Você pode dizer amém? O cristão, querido, ele tem a responsabilidade, não é a opção, ele tem a responsabilidade, a obrigação de andar na prática das boas obras. Eu queria te mostrar alguns textos bíblicos. Se você for rápido de endereço, me acompanhe lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 18. Eu vou começar no 17. Ele diz, exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na incerteza ou na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Irmão, não tenho dúvida de que Deus quer te abençoar. A Bíblia diz que Deus quer aqui te dar ricamente para o seu aprazimento, para te agradar. Agora, o propósito de Deus te abençoar, querido, não pode ser só você. E essa visão egoísta precisa sumir do nosso meio. A mensagem de prosperidade que a gente ouve nos nossos dias é uma mensagem, de uma prosperidade egoísta. Eu creio que não há razão, querido, para Deus te abençoar, a não ser para você transbordar. Olha o que ele diz no versículo 18 e 19. Que pratiquem o bem. Diga comigo, praticar o bem. Ele diz, sejam ricos de boas obras. Diga comigo, ricos de boas obras. Ele diz, generosos em dar. Diga, generosos em dar. Diga, prontos a repartir. Agora, querido, olha o versículo 19. Que acumulem para si mesmos tesouros. Sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. De alguma forma, querido, a prática do bem, de ser rico em boas obras, ainda está sendo sempre pregado e anunciado como relacionado com a necessidade daqueles que querem se apoderar da verdadeira vida. Então eu volto a dizer, embora não sejamos salvos pelas boas obras, nós fomos salvos para, e quando começamos a negligenciar isso, estamos comprometendo tudo aquilo que já passamos a experimentar por fé. A igreja do Senhor precisa entender algumas verdades. Avança um pouquinho comigo aí, de novo para a carta de Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 8. Irmãos, é impressionante o quanto os apóstolos falavam, ensinavam sobre isso. E eu digo que é impressionante o como na nossa leitura bíblica a gente não consegue enxergar a frequência, a intensidade com que Deus aborda o assunto na sua palavra. O texto diz assim, fiel é essa palavra, e quero que no tocante a essas coisas faça afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Ele está falando, querido, no versículo anterior, o 7, que fomos justificados por graça, a fim de nos tornarmos seus herdeiros,
temos a esperança da vida eterna. Então ele diz, olha, levanta e fala essas coisas com confiança. Essas verdades têm que realmente ser proclamadas. Com o propósito de produzir o que na nossa vida, querido? Que sejamos solícitos, né, na prática de boas obras. Ele diz, essas coisas são excelentes e proveitosas ao homem. Olha agora o versículo 14 de Tito 3. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se. O que vai fazer diferença, querido, entre o crente e o não crente é a maneira como nos conduzimos nessa área. Aprendam a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Quem não está vivendo e andando nas boas obras, a palavra de Deus chama de infrutífero. Uma coisa assim que tem trazido também temor ao meu coração, porque falamos que o Senhor está preparando para si uma noiva sem mancha, sem mácula, nem ruga, santa, irrepreensível. O que me chama a atenção é que em Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 8, a Bíblia diz assim, falando da noiva do Cordeiro, diz, foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Normalmente, querido, quando você olha em toda a Bíblia, há uma figura entre o linho e a justiça. É impressionante porque você vai ver isso nos mínimos detalhes, até que a roupa dos sacerdotes, quando entravam no tabernáculo, no templo, ela precisava ser de linho, há toda uma simbologia. Mas normalmente nós relacionamos isso com justiça sob uma perspectiva só. A justiça de Cristo que nos foi imputada pela fé. E nunca vamos além disso. Mas aqui a Bíblia não está falando só de justiça, está falando dos atos de justiça dos santos. Ou seja, você que foi justificado, você que foi tornado a justiça de Deus, precisa andar, agir e viver de tal forma que as suas atitudes, desde a santidade com que você caminha, até o que você faz pelos outros, possam refletir e manifestar a justiça de Deus. Quando eu olho para a igreja do Senhor Jesus, enxergando ali o livro de Atos, as epístolas, para mim fica muito claro, querido, que ela cumpriu a ordem do Senhor, cuidando e ensinando a cuidar dos necessitados. Por exemplo, em Atos 6, os apóstolos reúnem uma multidão, milhares de cristãos, porque eles estavam falhando em algo que para eles era uma coluna importante da vida da igreja, que era o sustento às viúvas. E quando aquilo começou a gerar algum problema, porque algumas estavam sendo esquecidas, deixadas de lado, não estavam sendo atendidas e servidas devidamente, eles reprogramam toda a estrutura de funcionamento da igreja e do ministério para que não falhem nessa área. Em 1 Timóteo capítulo 5, Paulo traz muita luz a respeito do assunto. Ele começa a dizer que a igreja não tem como atender todas as viúvas, porque isso vai sobrecarregar a igreja, mas ele diz que aquelas que têm filhos devem aprender a recompensar os seus progenitores, mas ele começa ainda assim a dizer e determinar que a igreja tem um papel com aquelas que não têm arrimo de família. Essas pessoas em necessidade não podiam simplesmente ficar esquecidas. E quando você olha para isso, para mim fica claro e evidente que havia uma postura, querido, que era enfatizada o tempo todo. Em 1 Timóteo 5 mesmo, quando ele vai falar sobre quem eram as viúvas que poderiam ser relacionadas, nós percebemos que algo que é cobrado delas é que elas deveriam ter sido também um exemplo de boas obras. Em 1 Timóteo 5, no versículo 9 e 10, ele diz, não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido. Agora olha o versículo 10, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, e se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Ele está dizendo, porque se não praticou o ensino de servir os outros dessa forma, nós vamos recusar servi-las pela sua própria negligência. Irmãos, isso tudo me deixa muito claro que a igreja não apenas procurou viver, praticar isso, mas eles ensinavam com bastante ênfase. Em Atos, no capítulo 20, o apóstolo reúne os presbíteros da igreja de Éfeso para uma conversa, num momento de despedida. Ele está falando da maneira como eles se conduziam nos dias do seu ministério. E ele diz assim em Atos 20, 35, tenho-vos mostrado em tudo
que trabalhando assim, é necessário socorrer os necessitados. Tem uma palavra que diz, uma tradução que diz os fracos. Tem uma outra que diz os enfermos. Eu descobri que a palavra usada no original, ela pode ser traduzida tanto como fraco, enfermo ou pobre. A Bíblia diz, é necessário socorrê-los. Ele diz, e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Por que Paulo, querido, caminhava com essa ênfase? Se você avançar um pouquinho para o livro de Gálatas, no capítulo 2, você vai perceber que quando Paulo subiu a Jerusalém para estar com os que antes dele já eram apóstolos, e ele sobe compartilhar a revelação que ele recebeu do Evangelho aos gentios, a Bíblia diz, no versículo 9 e 10 de Gálatas 2, a Bíblia diz assim, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, as colunas da igreja, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão ou para os judeus. Versículo 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Paulo está dizendo, quando eles ouviram o evangelho que eu prego, a revelação que eu recebi de Deus, a experiência que eu tenho, o ministério que eu estou realizando, eles nos deram as destras de comunhão. Diz amém, irmão. Nós vamos continuar servindo a circuncisão, os judeus, você vai proclamar o evangelho ao resto do mundo, aos gentios. Só tem uma coisa que nós precisamos pedir que você dê atenção especial. E Paulo diz, eu procurei, eu me esforcei para fazer isso. E eles disseram, não se esqueça dos pobres. Porque não existe, querido, evangelho e vida cristã quando a gente não se importa com os necessitados. Isso para mim, querido, é algo de muito forte. Normalmente nós falamos que o propósito, de nos reunirmos envolve muita coisa. A gente fala da importância de adorarmos a Deus juntos, de recebermos a palavra, de honrarmos o Senhor com os nossos bens. E normalmente a gente destaca mais do que tudo isso, congregar, é testemunhar cobertura, que estamos debaixo de proteção. Mas ao que a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 24 e 25, é o seguinte, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A Bíblia diz, e não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. A Bíblia está dizendo que parte do propósito de nos reunirmos, querido, é nos estimularmos uns aos outros a viver o amor e as boas obras. Eu acredito, querido, que essa confusão doutrinária precisa ser dissipada e a gente precisa abandonar essa atitude de achar que boas obras é algo opcional, ou que é chamar de um ou de outro. Nós precisamos entender, querido, que isso é nossa responsabilidade. Você pode dizer amém? A segunda coisa que eu quero falar, e talvez esse já seja o terceiro domingo que eu não consigo evitar o assunto de falar de juízo, é que o julgamento que um dia vamos ter, existem diferentes julgamentos que acontecerão. Um deles o apóstolo Paulo chama de o tribunal de Cristo. É para todos aqueles que foram salvos, e nesse momento diante do Senhor, o que está sendo julgado não é a questão de salvação, é para os salvos. Haverá um outro julgamento que Apocalipse destaca como o juízo final, ou o grande juízo do trono branco. E a Bíblia fala em Mateus, capítulo 25, a respeito de algo que normalmente definimos como julgamento das nações. Eu não tenho tempo para entrar nas questões escatológicas e tentar situar cada um deles. Mas qualquer nível, querido, do juízo vindouro, sempre relaciona o juízo com as obras. Quando você olha o que Jesus ensinou a respeito do assunto, você vai perceber que Jesus, de maneira muito clara, diz lá em Mateus 16, se você estiver anotando, eu quero deixar cada referência, Mateus 16, 27, o Senhor Jesus declara assim, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Todos cremos na promessa da vinda, da volta do Senhor Jesus, amém?
Ele dizia então, por ocasião da sua volta, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em Apocalipse 22:12, o Senhor Jesus diz assim: eis que cedo venho, e comigo está a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Ou seja, querido, segundo aos Coríntios 5:10, Paulo diz: importa que cada um de nós compareça perante o tribunal de Cristo, a fim de que sejamos julgados por meio de tudo aquilo que fizermos pelo corpo, o bem ou o mal. O que a palavra de Deus mostra é que o juízo será em função de tudo aquilo que fizemos. As obras envolvem, os atos de justiça envolvem a maneira como você caminha em Deus e o busca, com toda certeza, a maneira como você no ministério serve pessoas, mas elas se estendem, querido, ao que a Bíblia chama de a prática do bem. O livro de Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Ou seja, não há outra opção, querido. Ou você pratica o bem, ou você está pecando. Então nós seremos julgados, haverá recompensa, boa recompensa para quem fez o bem. Haverá juízo para quem não fez o bem e para quem fez o mal. São dois níveis distintos. Tanto quem foi omisso no bem, como quem praticou o mal. Seja os pecados, ou ter feito mal às pessoas. Em Romanos, no capítulo 2... nós temos uma outra afirmação de Paulo. Eu quero ler alguns desses versículos. Se não der tempo de você localizar rápido, apenas preste atenção. Romanos capítulo 2, do versículo 5 até o 8, Paulo diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Ninguém tem dúvida, querido, que haverá juízo para aquele coração que endurece e não anda da forma como deveria. Aí ele diz assim no versículo 6, falando de Deus, ele diz que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Outra versão diz o seu procedimento. Ele diz: vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Irmãos, vida eterna aos que perseveram em fazer o bem. Ele está dizendo que vamos ser recompensados. E que se existe algo que deve nos manter nesse caminho da salvação por fé, é praticar o bem. Ele diz: se desobedecermos a verdade, se obedecermos à injustiça, nós vamos ser julgados. E ai de nós, se tivermos nessa condição. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 17, ele faz também uma afirmação rápida, dizendo que o julgamento vem pelas nossas obras. Ele diz assim: ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, diga comigo, julga segundo as obras de cada um, e diz: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Querido, porque é importante termos essa ciência, esse conhecimento e entendimento de que haverá juízo. Porque isso deve produzir temor no nosso coração. Cada um de nós será julgado segundo as suas obras. Eu acredito, querido, que as recompensas virão, não apenas trazendo juízo aos desobedientes, mas bênção e galardão aos obedientes. Você pode dizer amém? Em Lucas, no capítulo 14, eu quero ler um texto que fala de uma boa recompensa aos que entenderem e praticarem esse princípio. Jesus está numa casa onde foi oferecido um banquete. E no versículo 12 de Lucas 14 ele diz assim: diz também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Quando Jesus está falando dessas pessoas, querido, ele diz que
a razão de serem convidados, quando ele menciona o aleijado, o cego, não é por causa da sua enfermidade em si, mas é a sua incapacidade de trabalhar e produzir recursos. Não eram pessoas ricas, não eram pessoas normalmente numa boa condição financeira e não podiam fazer de volta. Mas o Senhor diz, faz para aqueles que não têm como te retribuir. Sabe o que eu acho interessante? Deus não parece ser contra esse nosso espírito festeiro. Ele diz, vocês querem dar banquete? Vão em frente. Ele diz, o problema é que vocês fazem isso de uma forma tão egoísta. Só quem pode fazer e só dão para quem pode dar, para quem já tem. Ele diz, vocês querem fazer o banquete, a festa? Começa a chamar quem não tem condições de ter isso, nem te dá depois. Ele diz, você não vai ter recompensa aqui nem agora, mas você vai receber na vida eterna a sua recompensa. Então, existe, querido, recompensa e retribuição que virá por ocasião do que Jesus aqui definiu como a ressurreição dos justos. Você pode dizer amém? Mateus, capítulo 25, é o que chamamos de o julgamento das nações. Olha o que Jesus diz a partir do versículo 31. Ele diz, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Amém. E a Bíblia diz, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora olha o que Jesus diz, querido, e talvez esse texto tenha contribuído para essa confusão doutrinária lá atrás, de que eram as obras que salvavam. Ele diz, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Queridos, os justos não são justificados pelas suas boas obras. Mas se por terem sido justificados andam na justiça, eles vão entender o que o Senhor Jesus disse. Cada vez que você socorre alguém, você está fazendo para mim. E quando você se recusa a fazer, você está se recusando a fazer para mim. E o desfecho, querido, é que vida eterna ou condenação eterna está relacionado a como nos conduzimos em relação a esse assunto ou não. Ninguém se engane, querido. O juízo está relacionado com as obras. Agora, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, os pecados de algum se manifestam agora e os de outros serão julgados somente depois. Então, a palavra de Deus define o que eu gosto de chamar de juízo imediato e não imediato. Muita coisa, querido, nessa recompensa que Deus vai trazer, só vai se manifestar na ressurreição dos justos no dia final. Mas existe muita recompensa boa, como bênção da parte de Deus, ou ruim, como juízo e liberação de maldição, que podem já se manifestar, querido, aqui e agora, nesse tempo e nessa vida. E eu quero ler 3 textos do livro de Provérbios para encerrar esse assunto do juízo e falar um pouco do juízo imediato, não só do juízo futuro, vindouro. Abre aí comigo em Provérbios capítulo 21. E vamos ler junto o versículo 13, que diz assim,
O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Irmãos, vamos pensar nisso um pouquinho mais. A Bíblia diz em Atos 10 que um homem chamado Cornélio estava orando. E no momento em que ele está orando, a Bíblia diz que um anjo de Deus aparece para ele. E esse anjo de Deus, quando aparece, diz: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Nesse texto o anjo está dizendo o quê? Porque você é um homem que se importa com o necessitado e tem praticado as esmolas, socorrido. Eu quero te dizer que a sua oração, junto com as suas esmolas, também tem chegado diante de Deus. Agora aqui a Bíblia diz: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido, nem por Deus, nem pelas pessoas. Isso é juízo, querido, imediato sobre quem negligencia a prática do bem. Provérbios 22, 9. Diz assim: o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Se existe juízo para quem não reparte, querido, a bênção para quem reparte. A Bíblia diz: o generoso será abençoado. Você pode dizer isso comigo? Fala para o irmão ao seu lado, acreditando que ele é alguém que vai andar nas boas obras, em plena generosidade. Fala para ele: o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Provérbios capítulo 28, versículo 8. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que Deus está dizendo? Que aquele que é impiedoso, implacável, explorador, que apela para a usura, que é injusto nos seus ganhos, ele vai perder tudo aquilo que ele está ganhando, porque ele será julgado. Porque não teve coração para com as pessoas com quem negociou. Agora, quando ele perder, querido, para quem que isso vai ser transferido? O texto diz: ajunta-os para o que se compadece do pobre, porque esse vai ser abençoado, querido, até com o recurso de outros que serão julgados por Deus. E eu creio que no tempo do fim, querido, vai haver uma grande transferência de riquezas. Deus vai começar a fazer com que o dinheiro corra para a mão das pessoas certas. E pessoas certas são os que estão juntando não para si, mas para manifestar, querido, esse coração de Deus. No mesmo capítulo 28 de Provérbios, no versículo 27, a Bíblia diz: o que dá ao pobre não terá falta. Diga comigo: não terá falta. Agora o texto termina assim: mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. O juízo, querido, vai se manifestar não só no futuro, mas mesmo nessa vida, a recompensa, vamos dizer assim, na forma de bênção ou juízo, nas nossas vidas, ligado à maneira como nós nos conduzimos nesse assunto. Então o que nós precisamos fazer, querido, é começar a abandonar algumas desculpas. Nós precisamos assumir a nossa negligência como igreja. Sabe, querido, a mentalidade, e eu não quero jogar pedra em ninguém, mas a mentalidade com que muitos que são espíritas estão fazendo as boas obras é porque eles acreditam que tem que se aperfeiçoar em relação ao karma e melhorar e precisam fazer o bem. Então, às vezes eu brinco, muitos deles estão fazendo na maior das boas intenções, que o que eles estão fazendo quando faz caridade é fazer a caridade passar o recibo, porque precisa disso de alguma forma retornando para eles. O que Deus nos ensina, querido, sobre a prática do bem, nós não vamos fazer isso em troca de nada. É impossível que não haja o retorno. Mas nós precisamos ter um coração, querido, de manifestar o amor de Deus. Jesus disse: quando você está fazendo para alguém, você está fazendo para mim. Provérbios 19, 17 diz o seguinte: o que se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Ou seja, Deus está dizendo: eu queria socorrê-lo, mas eu preciso de vocês. Você me ajudou a cumprir o meu propósito, eu estou agora em dívida com você. Porque o que você fez por ele, você fez por mim. Você permitiu que eu fizesse, então você me emprestou esses recursos. E nós precisamos ter essa visão, querido, de que isso é algo que nós fazemos não apenas para as pessoas, mas para Deus. Eu acredito, querido, que se a igreja entendesse isso,
os orfanatos, os asilos, as casas-lar, tudo isso tinha que estar, querido, debaixo de um grande investimento da nossa parte há muito tempo. Mas com todo esse ensino da palavra, nós ainda estamos perdendo de goleada, querido, para os espíritos e para muita gente. Porque eles, na luz que têm, estão sendo muito mais sinceros do que aquilo que nós deveríamos estar fazendo com uma ordem tão clara que recebemos da parte de Deus. Nós precisamos parar, querido, de abandonar desculpas. Eu vejo muita gente querendo transferir toda essa questão de assistência social, de resolver o problema do necessitado em todos os ângulos, para o governo. E todo mundo vive metendo a boca no governo, porque o governo não faz o que tinha que fazer. Querido, a Bíblia não diz que o governo é luz do mundo. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo. E que os responsáveis pelas boas obras somos nós. Quer o governo faça ou não aquilo que acreditamos que tem que fazer, a responsabilidade de socorrer o necessitado, querido, é da igreja. E nós precisamos, como igreja, assumir isso e parar de dar desculpa. Nós precisamos parar de transferir. Nós precisamos entender, querido, há um chamado de Deus sobre a vida da igreja e nós temos que cumprir e praticar isso e ponto final. Você pode dizer amém? Agora, temos que entender, querido, que isso é obrigação. Alguns acham que é alguma igreja que está fazendo alguma coisa de diferente nessa área é porque recebeu de Deus uma unção, um dom, um ministério. Eu estava, acho que foi no início desse ano, num evento em Goiânia, e o Júnior, que é irmão do Luiz Hermínio, do pastor Luiz Hermínio de Itajaí, ele foi abordado por alguns irmãos, alguns eram pastores, e eu estava perto e eu vi a conversa. Eles têm um trabalho em Itajaí lá fantástico, que nós admiramos, desde alimentar diariamente moradores de rua, a maneira como eles trabalham, né, com a recuperação de viciados, dos alcoólatras, a maneira como eles lidam com, né, esses que foram marginalizados pela sociedade em tantas áreas. E eu vi aqueles irmãos procurando, dizendo, olha, eu queria que você orasse com a gente, que você pudesse transferir, né, dessa unção, essa coisa que vocês receberam de Deus. Ele olhou para eles e disse, nós não fazemos nada do que fazemos lá, porque recebemos uma unção, um dom de Deus. Ele disse, eu vou dizer o seguinte, eu faço porque é minha obrigação. Eu saí de perto. Falei, esse negócio vai ficar mais feio, eu não quero estar aqui. Nós precisamos ter essa consciência, querido, de que fazemos porque é obrigação. Você pode dizer amém? Mas aí tem aqueles de nós que deixamos de terceirizar da igreja para o governo. E a gente diz, não, realmente a igreja tem que fazer. Mas nós terceirizamos para outros dentro da igreja. Aliás, deixa eu responder de uma vez, querido. Acho que eu já toquei no assunto, mas muitos ainda perguntam. Pastor, quando que teremos o ministério ou departamento, seja lá como você quiser chamar, de evangelismo na igreja, o de intercessão, o de assistência social? E eu vivo dizendo, não sei. Eu acredito que nós precisamos dessas coisas, querido, mas eu creio que nós só vamos botar isso para funcionar quando houver um mínimo de maturidade nessas áreas. Sabe por quê? Nós temos uma tendência enorme a terceirizar. Então, o que acontece em muitas igrejas? E eu estou te falando, querido, não é do que eu ouço, é do que eu vejo. Deus tem nos permitido viajar bastante, está em muitos, né, não apenas lugares, cidades, estados diferentes, mas em muitos tipos de igreja. E a maioria, quando tem lá um departamento, um ministério de intercessão, nós temos os irmãos que oram e o resto da igreja não ora porque tem alguém orando. O que era a responsabilidade de todo crente fazer foi terceirizado por grupinho, que não, eles que foram chamados por Deus para isso. Irmão, todo crente tem que orar. O que esses ministérios fazem é capacitar a igreja a funcionar no que é responsabilidade de todo mundo, ou que era o que eles deveriam fazer. Mas o que normalmente nós temos feito, nós terceirizamos. Tem alguém fazendo, graças a Deus eu não preciso fazer. Então temos o departamento de evangelismo, é a turma que evangeliza, e o resto da igreja não. Temos lá o departamento de assistência social, graças a Deus alguém está fazendo alguma coisa. Ô pastor, fico feliz que nossa igreja, outro dia alguém me disse, se importa com o necessitado. Falei, de onde você tirou essa ideia? Não, o trabalho que vocês falaram estão fazendo na favela do Parolim, tem a questão lá do orfanato, das creches, tem o sopão. Eu falei, irmão, nada disso conta. Isso é um pouquinho que começamos e temos que intensificar isso. Eu falei, o chamado de Deus, querido, para aquilo que nós temos que fazer, para poder dizer que somos uma igreja que se importa, é quando cada um de nós está fazendo
sozinho, na sua vida pessoal, o mínimo. Existem algumas coisas que nós vamos ter que nos unir, dar as mãos e fazer juntos, que não dá para fazer sozinho. Como falamos semana passada, o que os irmãos estão fazendo com aquelas crianças lá na Índia, eles não podem fazer sozinhos, nós temos que dar suporte, temos que estar juntos. Mas, querido, quando o Senhor Jesus é questionado lá em Lucas, no capítulo 10, ele é questionado a respeito da questão de vida eterna, e ele nos conta ali o que chamamos da parábola do bom samaritano. A Bíblia diz assim no versículo 29, que aquele homem que era o intérprete da lei, que se aproximou de Jesus e perguntou, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, você vai amar ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e você vai amar o próximo como a si mesmo. Versículo 28 diz, então Jesus lhe disse, respondeu corretamente, faze isso e viverás. Olha o 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? Por que ele pergunta quem é o próximo? Ele está dando aqui não sei como fazer isso. Quando Jesus perguntou para ele, você sabe qual é o mandamento? Ele diz, eu sei, tem que fazer isso. Na verdade, o que Jesus está dizendo, então, por que você não faz? E ele quer justificar, e diz, mas quem é o próximo? Jesus responde, querido, que o próximo não é necessariamente a proximidade física de um vizinho, inclui isso. Aliás, essa palavra no inglês, o próximo e o vizinho é a mesma. Ele não está dizendo que é só a proximidade de um relacionamento de sangue com os familiares, mas ele fala de alguém que está numa jornada e encontra um estranho no caminho que foi negligenciado pela estrutura religiosa dos seus dias. E Jesus diz que quando a ocasião surge diante de você, você deve aproveitá-la. O próximo, querido, é a bola da vez. Seja no ônibus, indo para o trabalho, na escola onde você estuda, perto do lugar onde você mora. O próximo é de alguma forma, de alguma maneira, pessoas que Deus coloca no seu caminho ou você no delas e que você precisa estender a mão. Antes de pensarmos em qualquer coisa que vamos fazer juntos como igreja, querido, cada um tem que se importar com aquele de quem está próximo. E se nós formos manifestando luz em todos esses lugares e perto de pessoas de quem estamos próximos, isso vai fazer toda a diferença, querido. Você pode dizer amém? Mas sabe, querido, eu não consigo entender alguém que diz, eu tenho que ajudar o necessitado. Vamos para o sopão, está precisando de ajuda para o sopão, Rica? Fique em pé, o Rica e a Tati, por favor. Irmão, quem quiser ajudar, por favor, nós precisamos de ajuda e é muito limitado. Toda sexta-feira eles têm feito um trabalho tremendo, com moradores de rua, e eu quero que você se informe. Mas tem gente, querido, que ele vai lá no sopão aplacar a sua consciência e não faz nada por quem está perto. Tem gente da família passando necessidade, não se importa. Tem irmão em Cristo, por perto em necessidade. E às vezes, querido, nós podemos nos unir para resolver coisas tão simples. E não fazemos. Estamos sempre dando alguma desculpa. Por exemplo, você olha alguém numa situação de necessidade e diz, está colhendo o fruto da sua própria escolha. Quem mandou ser esse cabeçudo? Quantos de nós já não fizemos isso? Eu sei que há situações, querido, que é complicado a gente ajudar. Eu, por exemplo, não gosto de dar dinheiro para nenhum pedinte na rua. Eu não acredito, salvo exceções, que seja uma forma boa de ajudar. Eu prefiro parar o que eu estou fazendo, perder um pouquinho de tempo, ir lá comprar uma comida, entregar comida. E tem situações, querido, que não vai dar mesmo. Outro dia eu fui abordado por um na República Argentina, e ele chegou e falou, e aí, amigão, tem um trocadinho? Eu falei, velho, não tem nada. Eu falei, mas você quer que eu busque alguma coisa ali na farmácia? Eu tenho cartão. Ele falou, não, vou ser sincero com você. Que eu quero não é para bolacha, não é para um refrigerante. Ele falou, já consegui jantar com os trocados que eu arrumei ali cuidando dos carros. Ele disse, para ser honesto com o senhor, é para tomar uma birita. Na hora que ele falou isso, eu olhei a mão dele, vi os dedos tudo queimado, e eu falei, pelo jeito, as pedras de crack também estão comendo solto. Foi, já que o senhor já percebeu, também vou admitir para o senhor que também preciso de uma pedrinha. E ele falou, você não me ajuda? Eu falei, velho, agora ficou mais difícil. Sabe que ele tem momentos
que você realmente não tem como dar dinheiro, mas a gente pode fazer tanta outra coisa. Nós podemos dividir um pouquinho das roupas que nós temos recebido de Deus. Outro dia um disse, mas eu não recebi muito de Deus. Falei, talvez até porque não dá. Sabe, querido, às vezes você pode andar já dentro do carro com os pacotes de bolacha. A criança pediu na rua, não dou dinheiro, mas nunca dá nada. Dá um cafuné de vez em quando, querido. Dá um pouquinho de atenção. Esse dia com o rapaz do crack, eu gastei um tempão conversando com ele. Ouvindo a história da vida dele, ele parava de vez em quando, pedia alguma coisa a alguém, dizia, já volto. Aí depois ele voltava. Eu quis que ele aceitasse Jesus, não quis. Deixei um cartão da igreja, nunca consegui ver se apareceu. Mas no fim ele agradeceu que ele ter pelo menos emprestado o ouvido, ter dado um pouquinho de atenção para ele chorar a história da vida dele. A gente precisa, querido, parar de dar desculpas. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu tinha recém tido a experiência do batismo no Espírito Santo. Deus fez algo comigo que colocou uma marca muito forte na minha vida. Eu confesso, querido, que eu não fui muito ensinado a respeito de como lidar com essas coisas dentro de casa. Mas eu me lembro que um dia eu tinha comprado o meu salarinho de office boy, guardei dinheiro alguns meses, a maior parte a gente ajudava em casa depois de dizimar, mas tinha um pouquinho que era nosso. Eu guardei aquilo alguns meses. E pela primeira vez que eu me lembro na minha vida, era eu indo comprar uma blusa. Peguei uma promoção relâmpago dessa de fim de inverno na C&A e consegui comprar uma blusa de lã, querido, que eu fiquei assim, até quando não estava frio direito, eu botava, saia meio suando, porque eu queria usar a blusa nova. E estou eu feliz, querido, porque a família passou por alguns anos de dificuldade e por um bom tempo a gente dependeu de usar roupas ganhas. E estou eu ali pela primeira vez que eu me lembro, muito tempo comprando uma coisa nova e com meu dinheiro. Ainda parcelei o saldinho e estou lá feliz com a minha blusa de lã que eu estou andando que nem um troféu. Estava algumas semanas com ela, não sei quanto tempo. E um dia, à noite, estou indo para a igreja, aquela noite estava frio mesmo. E eu passo por um mendigo deitado no chão de uma praça, debaixo de um banco. E quando eu estou passando por ele, o Espírito Santo me traz assim, uma convicção, uma impressão muito forte. Como se eu ouvisse, eu quero que você aqueça esse homem. Eu brinco, só faltou dizer para Deus, considerando que o Senhor não quer que eu passe a noite abraçado com ele. Eu deduzi que era fazer o quê? Dar minha blusa. Irmão, pensa num camarada que entrou em conflito. Eu falei para Deus, eu estou trabalhando por isso. Ele não. Fica bebendo e depois a gente tem que desfazer do fruto do trabalho para socorrer o vagabundo. Aí eu começo, querido, dentro de mim, numa crise, discutir com Deus. Digo, Deus, hoje de nós dois, o Senhor tem um só com frio. Eu estou bem. Se eu der minha blusa para ele, eu falei para Deus, dura 3 dias, ele dorme no chão, não toma banho, olha o estado que ele está, o trapo que ele está. Falei, daqui 3 dias o senhor tem 2 com frio em vez de 1. Não é uma matemática boa. Irmão, por mais que eu lutasse e relutasse, aquilo dentro de mim era tão forte. E eu decidi fazer e seguir o impulso do meu coração. Eu acordei aquele cara que estava bêbado que só, e quando acordei, ele se levantou, eu falei, olha, Deus mandou aqui te trazer essa blusa para você se aquecer. Pegou a blusa na minha mão, vestiu, voltou a dormir, nem obrigado. A criatura falou, fiquei com uma raiva, irmão, me deu uma vontade de tomar de volta. Ó, que eu vi aquela sujeira toda, eu falei, deixa para lá. E eu fiquei ali numa situação, querido, onde a minha mente entrou em conflito com tudo. Mas no meu coração, querido, existia uma inexplicável e forte, absurdamente forte, alegria e satisfação. Quando cheguei em casa com frio, por ter dado a blusa, meu pai quase me esquentou na cinta. Ainda tive que administrar isso depois. Mas a partir daquele dia eu procurei prestar um pouquinho mais de atenção nisso. Só, querido, até pouco tempo atrás agora, mais de 20 anos depois, foi que o Senhor falou ao meu coração e Ele diz, você nunca entendeu o que eu quis fazer aquela noite. Deus diz, eu não queria que você apenas manifestasse misericórdia e cuidado por aquele homem. Deus diz, o que eu te mandei fazer não era só por causa dele. Deus diz, o que eu te pedi era por causa de você. Ele diz, antes que o seu coração se perdesse, como de muitos ministérios, que deixaram de se importar de verdade com as pessoas, eu queria te chamar a atenção para algo.
E sabe, querido, é numa hora como essa que você entende por que os apóstolos deram conselho a Paulo: não se esqueça dos pobres. Há um momento, querido, em que é fácil você se esquecer. Até quando você justifica: já fiz muito, está na hora de outros fazerem. Nós precisamos parar de abandonar, querido, todo tipo de desculpa. Em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, Paulo diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Essa frase, querido, não se esqueça, não se canse, me faz entender o quê? Que a prática do bem, das boas obras, não é apenas, querido, uma atitude romântica. Você não acorda, de repente, amanhã se sentindo a Madre Teresa de Calcutá. E de repente você vê um mundo diferente, sente tudo diferente. Isso é algo, querido, que você toma consciência de uma obrigação e decide andar de forma disciplinada e dedicada em algo que você entende que é o chamado de Deus para a sua vida. Você pode dizer amém? A Bíblia diz no livro de Hebreus que alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Eu sempre digo o seguinte: por que razão os anjos, que não precisam de hospitalidade nenhuma, eles não precisam comer, eles não precisam dormir, por que eles viriam para ser hospedados por alguns de nós, assim a paisana, sem parecer que é anjo, disfarçado de gente comum, se eles não precisam disso? Eu creio, querido, que isso é fiscalização do céu. Eu lembro quando trabalhei no banco que a gente sabia que vinha auditoria, irmão, todo mundo se comportava, porque você não quer ser pego na auditoria dessa e não está com as coisas em dia. E os anjos muitas vezes vão vir, querido, testar o meu e o seu coração, a mim e a você. Existe tanta coisa, querido, que nós precisamos entender em relação a essa questão dos pobres e da importância de fazermos algo. Mas eu quero terminar com algo que eu espero que destrua muitas suas desculpas. No livro de Ezequiel, no capítulo 16, no versículo 49, ele diz assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Nós sabemos que Sodoma foi destruída por Deus num ato extremo de juízo. E normalmente o único motivo que a gente enxerga é dizer um povo que vivia na imoralidade. Isso com certeza teve o seu peso, a Bíblia destaca isso. Mas a Bíblia diz que as suas más obras incomodaram a Deus. E Ezequiel, falando pelo Espírito Santo, ele define qual foi o pecado de Sodoma, dizendo assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. A maneira como viviam, querido, na imoralidade era parte do reflexo de viverem longe de Deus. Mas Deus disse: quer saber o grande erro, além de toda a soberba que eles tiveram? Foi porque eles tiveram fartura de pão, tiveram próspera tranquilidade, a vida boa, mas nunca se importaram com o pobre e o necessitado. Quando você começa a analisar essa questão, querido, de forma mais profunda, e não sei se mais para frente vamos tirar tempo para analisar melhor só essa questão dos pobres, isso só nos faz perceber uma coisa, querido: nós ainda estamos muito aquém do lugar que deveríamos estar em Deus. É lógico que, como pastor, o meu propósito nessa noite não é te apontar o dedo e falar dos seus erros. Eu creio que existe misericórdia de Deus para mim e para você. Mas nós precisamos reconhecer que estamos errados, querido. Eu tenho vergonha de ter que admitir que em quase 20 anos de ministério, talvez é a primeira vez que eu ensino especificamente sobre boas obras. Eu sempre procurei viver um bom testemunho nessa área. E todos aqueles que estão próximos da gente sabem que sou desses ofertantes compulsivos. Eu não consigo ver alguém em necessidade. Mas eu acredito, querido, que como ensinador, como líder, como guia, eu pequei em não ensinar essas coisas, talvez de uma forma tão clara, talvez de trazer peso, contundência. E cada um de nós, querido, em algum lugar, em algum nível, precisa se arrepender e precisa retomar um caminho onde a gente seja poupado do juízo. Porque, querido, não é uma opção, é uma obrigação. Assim como pregar o Evangelho. Paulo diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. E eu posso te dizer a mesma coisa: ai de mim e de você, querido, se não andarmos nas boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
nós precisamos permitir que Deus desperte o nosso coração. Você pode dizer amém? Antes de orar, eu queria chamar o pastor Marciano aqui. Hoje pela manhã, na hora da ceia, ele compartilhou um sonho. Eu falei para ele, você vai ter que compartilhar hoje antes de eu acabar e não depois. Eu quero que ele fale disso, depois nós vamos orar. Eu falei para vocês apertarem o cinto, né? Eu dei o recado antes. Querido, há cerca de uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu acredito, eu estava em casa orando. Tenho em casa um local só para oração, uma sala de oração. Alguns aqui da igreja, até alguns irmãos conhecem. Antes de nós começarmos a igreja, lá era o local onde nós se reuníamos e orávamos, pedindo direção de Deus. E um dia eu estou lá orando a Deus, né, por vários assuntos, mas já era tarde e eu acabei caindo no sono e acabei dormindo lá na sala de oração. E quando eu dormi, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu havia sido arrebatado, eu havia saído da terra e fui para o céu. E lá eu me encontrei com Jesus, né? Foi um sonho assim, muito legal, muito engraçado. E Jesus realmente, ele era da maneira que eu imaginava, um cara engraçado, um cara, né, assim, tranquilo, alegre, né? Uma pessoa feliz. E ele me recebeu no céu, né? E quando eu cheguei no céu, ele, Marciano, você aqui, que bom. Eu falei, que bom, digo eu, de estar aqui, junto com o Senhor, né? E ele, aquela pessoa alegre ali, e se abraçamos e começamos a conversar algumas coisas ali. E ele falou, e aí, me conta, como estão as coisas lá na terra? Como foram as coisas lá na terra, né? Como foi esse tempo? O que você fez, né? E eu falei, Senhor, você não viu? Bom, mas eu acho que você viu, mas mesmo assim eu vou compartilhar com você. E eu ali comecei a pregar para Jesus, né? E dizer para ele o que eu havia feito aqui na terra. Então comecei a falar assim, Senhor, você viu as nossas livrarias? Comecei a falar dos meus negócios, né? Viu as nossas livrarias? Quantas pessoas pudemos abençoar? Quantos casais que foram lá na livraria, compraram um CD, compraram um livro e foram abençoados e você mudou a vida deles, né? Através daquela leitura. Quantas pessoas, né, foram abençoadas naquele shopping pelas livrarias nossas? E ele, que bom! Me conta mais, me conta mais. E ele foi me embalando ali para eu, né, dizer todas as coisas que eu havia feito aqui na terra. E eu falei, lembra das músicas que eu gravei, né, no meu estúdio? E foi muito bom, abençoamos muitas vidas, lugares, né, ou pessoas que nem poderiam gravar, conseguiram gravar comigo lá no estúdio. E esses CDs abençoaram muitas vidas. E ele, que bom, que bom. Continua, fala mais. E eu comecei ali a falar todas as coisas que eu fiz, né? Olha a minha casa que eu comprei, a igreja que construímos em Curitiba, o ministério, e tudo ali. Ele foi me perguntando, e ele animado, mas eu via que aquele ânimo dele com o tempo ia diminuindo, e ele, me conta mais, me conta mais. E no fim, eu contei toda a minha vida, tudo o que eu havia feito aqui na terra. E ele falou, mas só isso? Né? Eu falei, Senhor, mas se eu queria que fizesse mais ainda, eu só tive alguns anos lá na terra. E o que deu para eu fazer, eu fiz. Ele falou, e então quando eu vi que ele não estava mais tão animado com aquilo que eu estava contando para ele das obras que eu havia feito aqui. E aí ele falou para mim, Marciano, mas com todo o dinheiro que eu dei para você, com todo o dinheiro que eu fiz passar na sua mão, e os pobres, o que você fez para eles? Eu falei, bem, Senhor, peraí, deixa eu ver. Lembra aquele dia? Eu estava passando e aquele menino pediu um pão. E então eu fui lá. Ou melhor, lembra aquele dia que o menino bateu no portão da minha casa e queria um pão? E ele acabou saindo sem eu dar o pão para ele. E aí a Adriana foi lá, pegou o pão. E eu saí na rua dando, né, uma volta na quadra para encontrar ele, para dar o pão para ele. Lembra aquele dia que estava uma pessoa que eu cheguei no restaurante e falou, paga uma comida aí para mim. E eu falei, não, senta aí, come com a gente e tal. E eu paguei. E ele falou, mas só isso? Só isso que você fez? Com todo o dinheiro que eu coloquei na sua mão? Com todo o dinheiro que passou na sua mão? E naquela hora eu comecei a ficar muito triste. E eu estou falando isso para você, querido, porque Deus não falou aquilo para mim à toa. Tenho certeza que Deus falou aquilo para mim, para eu repassar isso a vocês. Eu tenho certeza que aqui na igreja nós temos muitas pessoas abençoadas, amém?
Você tem orado, pedido: Deus, me dá condições financeiras, me prospera, me ajuda. E Deus tem feito isso. Mas, querido, Deus vai fazer muito mais coisas na sua vida. Muito mais coisas. Porque você tem orado e você tem pedido isso a Ele. Como sempre eu orei e pedi a Ele. Mas nunca esqueça dos pobres, dos necessitados. Na hora comecei a falar: Senhor, veja os missionários que nós abençoamos, quantas pessoas, né? Obras, sempre falando de obras. E Ele falou: e os pobres? E os necessitados? E os necessitados? Sabe, nós cantamos uma música aqui na igreja, ou a maioria de vocês tem o CD, canta talvez na sua casa ou no carro, ou não só essa canção, você sempre fala: Senhor, usa-me, Deus usa a minha vida, Deus usa a minha vida. E quantos já não fizeram essa oração: Senhor, usa a minha vida? Só que nós queremos que Deus use as nossas vidas da maneira que nós queremos, não é da maneira que Ele quer. Todo dia você tem a oportunidade de ser usado por Deus. Todo dia você tem a oportunidade de fazer o bem às pessoas. Todos os dias você tem a oportunidade de fazer algo. Essa palavra que o pastor Luciano compartilhou conosco hoje, na quarta-feira passada, ou retrasada, ele havia falado na nossa reunião de pastores. E Deus começou a ministrar essas coisas no meu coração e me lembrou desse sonho que eu tive. Depois, que a gente teve esse sonho, eu conversei com a minha esposa. Na época eu compartilhei com o presbitério da igreja. Nós começamos a mudar as nossas atitudes, a olhar os pobres, a ver os necessitados. Nós começamos a fazer algo. Eu confesso a você que inicialmente eu arranquei e fui de 0 a 100 por hora. Começamos a fazer projetos e a pensar em coisas, de como fazer, e realmente começamos a fazer. Mas vai passando o tempo, você não tem mais o sonho, Deus não te cobra desta mesma forma, você cai numa mesmice, acaba não fazendo mais. Eu com a minha esposa Adriana, nós temos um sonho. Logo após essa palavra que Deus falou comigo, a gente decidiu que um dia a nossa casa onde nós moramos, e foi lá que começou a comunidade de alcance. Há um tempo atrás até eu queria vender esta casa, e Deus colocou muito forte no meu coração que ali foi o início de tudo, o início da igreja. Vocês estão aqui hoje porque um dia nós começamos um pequeno grupo em uma casa, e foi na minha casa. E eu falei: eu não vou vender mais essa casa, ela tem algo muito forte. Eu compartilhei com a Adriana e ela falou: olha, amor, nós poderíamos fazer aqui uma casa lá. E enfim, nós fizemos o projeto, começamos a orar sobre fazer uma casa lar ali, colocar um casal e algumas crianças. Só que o tempo foi passando. Sabe, às vezes nós temos atitude, às vezes nós temos até o como fazer e o que fazer, mas não temos atitude, não temos ação. E foi isso que aconteceu comigo. Nós colocamos ali todo o projeto no papel, como fazer. Mas toca-se a vida, continua o trabalho, continua a igreja, continua o ministério. E na quarta-feira, quando eu estava aqui, e pela manhã Deus começou a falar muito forte algo comigo. Deus me fez lembrar que recentemente agora, eu com a Adriana realizamos um sonho de comprar a casa dos nossos sonhos. Pensa em um lugar onde que você pensa em um dia morar, e era o que nós tínhamos, mas era realmente um sonho, para fora das nossas possibilidades. Eu desde criança passava num local e falava: um dia eu quero morar nesse lugar. E agora, alguns meses atrás, 3 meses atrás, Deus nos deu essa bênção, de nós podemos comprar essa casa e vamos mudar daqui a um tempo para lá. Mas a minha casa eu já estou fazendo projetos com ela. Eu vou alugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou ganhar dinheiro fazendo isso, vou fazendo aquilo. E Deus falou bem forte ao meu coração: eu tenho te abençoado, eu te dei a casa que você tanto quis, eu tenho cumprido as promessas que eu tenho feito na sua vida. E você tem cumprido as promessas que você tem feito para mim? Eu transfiro essa pergunta a você. Deus tem feito promessas a você,
E Ele tem cumprido essas promessas. E as promessas que você tem feito a Deus, você tem cumprido? Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Você tem deixado Deus te usar? Ou você quer que Deus use você como um grande pregador, um Benny Hinn, ou alguém que você viu e falou: eu quero ser igual a este homem, Deus me usa igual a este homem? Então, naquela quarta-feira pela manhã aqui, eu fui muito confrontado por Deus. E Ele falou: eu tenho cuidado da sua vida. E eu quero transferir isso a você. Deus tem cuidado da sua vida. Você tem orado para Deus te dar recursos, para Deus te dar dinheiro, para Deus tirar você das dívidas. E Ele vai fazer isso. Mas nunca esqueça do que o que você prometer para Ele, você cumprir. E nunca esqueça dos pobres. Talvez Deus tenha dado condições para você, tem colocado muito dinheiro na sua mão, mas você só tem feito projetos, pensado, mas não tem agido. Eu quero que essa noite você pense e repense nisso. E aí no final, quando eu acordei e eu estava ali meio anestesiado ainda com aquele sonho, e eu fui abrir a Bíblia e falei: será que foi Deus que falou comigo mesmo? Será que foi Deus que falou comigo? Será que não foi coisa da minha cabeça? E eu abri a Bíblia e eu abri exatamente nesse texto em Gálatas 2:10, que diz: somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que nos forcei para fazer. Foi mais que uma confirmação. Amém.